Eu morava em Olinda, na Ladeira da Misericórdia, e um dia eu sei que ele comprou uma casa ao lado. Nossas famílias eram amigas. E abro a porta, na Olinda as portas dão para a rua, e vejo ele do outro lado da calçada. Ele me chama assim: vem cá. Nós não nos conhecíamos. Ele senta aqui. Sentamos na beira da calçada. Ele disse: o que você acha de eu colocar vermelho naquela porta? Daí em diante foi anos de amizade. Aloysio, ele gostava de repetir aquela frase do jogador de futebol, mas que ele dizia o seguinte: a cultura brasileira não é eliminatória, a cultura é somatória. Então ele queria somar. Ele queria somar. Não era ou isso, ou a modernidade de São Paulo, ou o artesanato do Recife ou de Olinda. A cultura do Brasil é a soma disso. Ele dizia: mas vem cá, nós somos um país jovem, nós somos um país livre. A Europa é um tapete velho. É indispensável que esse país novo se expanda. Então, através de exemplos gráficos, ele concebia o seu futuro. Eu vou dar um exemplo. Ele representava sempre o bodoque ou o estilingue, né? E ele fazia assim: veja, esse aqui é o bodoque, o estilingue. Quanto mais você puxa para trás e solta, o que ocorre? A pedra vai com mais direção para frente e com mais força para frente. Quanto mais nós formos buscar nas nossas raízes, na nossa memória, na nossa história, a nossa força, mais nós poderemos criar um futuro certeiro. Ele era de família de políticos, era uma pessoa extremamente hábil. Ele teve momentos de tensão entre o governo militar e o projeto dele de cultura. Teve momentos de convergência, porque era um momento em que o Aloysio era Brasil acima de tudo. Ele queria referir a cultura ao país, centro de referência cultural que ele cria. E, nesse ponto, ele convergia não somente com o governo, mas com o país inteiro. Houve momentos de divergências complicados. O centro de referência, ele queria era fazer um mapa de experiências simbólicas para o país. Então, ele trabalhava muito com exemplos, e com exemplos que pudessem iluminar a cultura brasileira. Então, ele querer tombar a estrada de ferro Madeira-Mamoré, quando só se tombava palácios, museus, igrejas, obras de arte, ele estava tombando uma modo de intervenção no maior patrimônio nosso, que é a Amazônia, não é? Quando ele tomba os vinhos de caju da Paraíba, ele quer tombar um processo industrial, ou seja, não somente a arte, mas a indústria também é patrimônio nosso. Então, no fundo, ele queria ampliar a noção de Brasil. O nome Promemória nasce lá na casa de Olinda. A gente ficava da minha casa para a casa dele, da casa dele para a minha casa. Bom, eu tinha lido um livro que se chamava-se Pour Gramsci, A Favor de Gramsci, era um livro francês. Pour, traduzido, quer dizer a favor de Gramsci.
E aí eu disse, Aloysio, a gente devia fazer a favor da memória. Mas não fica bem, né? Uma fundação a favor da memória. Aí ele diz, mas fica bem um pró-memória. Aí ele dá o nome de pró-memória e nasce o nome de pró-memória. Esse conceito de como ele juntava ação e conceituação, deixa eu dar um exemplo a você. Quando se criou a Fundação Pró-Memória, tinha que se criar um conselho. Esse conselho teria uma importância simbólica grande. Em vez de buscar nomes consolidados, como Gilberto Freire, Austragésilo, Pedro Calmon e outros, ele foi buscar, na década de 70, seriam jovens emergentes sensíveis à cultura e voltados para a ação. Quem? Fernão Bracha, Fernando Moreira Salles, Mário Berardi, Rubem Recupero, Márcio Fortes, Jorge Hilário Gouveia Vieira, todos líderes na sua área, capazes de expandir o conceito de patrimônio e de cultura do Brasil.